Boa tarde, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bom que você chegou aqui. Você está no Tempo 3, um canal voltado ao estudo de profecias, a temas proféticos. E de segunda a sexta a gente se esforça para se encontrar aqui todos os dias para buscar ao Senhor, orarmos de forma intercessória e estudarmos a palavra de Deus. Você está chegando aqui pela primeira vez? Você é nosso convidado especial, tá bom? Inscreva-se no canal, se você se sentir abençoado, distribua o conteúdo para outras pessoas, curta, compartilhe, comente para interagir aqui com a gente e que Deus possa abençoar grandemente a tua vida, tá bom? Louvado seja Deus porque estamos iniciando a semana, essa é a nossa primeira live depois do programa número 500, né? Então, glória a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós desde o começo desse projeto. Vejam que coisa, queridos. Às vezes a gente passa por tribulações e angústias e a gente não sabe qual vai ser o resultado dessas angústias, desses sofrimentos. Aqui vocês já conhecem essa história, né? A história da fundação, da oração do meio-dia, da hora do clamor que a gente tinha nas segundas-feiras à noite, que eu não pude mais continuar realizando. Então a gente migrou para cá, exclusivamente para cá, para a oração do meio-dia. Mas vocês sabem como isso começou, né? Um período de muita provação, de muito sofrimento, muita dor, que nos obrigou a orar, que nos levou a cair de joelhos mesmo. E é assim que Deus muitas vezes faz com a gente, para mudar o nosso perfil espiritual, o nosso comportamento. Às vezes Deus permite que coisas ruins aconteçam para que a gente abra os olhos e veja a necessidade dele, né? Então eu comecei a buscar ao Senhor sozinho ao meio-dia. Tive essa primeira impressão e depois a segunda impressão foi: por que não chamar os irmãos para participarem comigo neste momento, já que a gente tem o canal que é um veículo de comunicação, né? E deu certo, graças a Deus, aqui estamos. Bendito seja o nome do Senhor, porque até aqui nos ajudou. Cada dia que a gente ora e diz: Senhor, me dá mais um tema, mais um tema. E como vocês sabem, só relembrando a história, vocês já sabem, eu sei, mas é bom relembrar para quem vai chegando, né? Nós só temos normalmente 1 hora por dia para preparar essa mensagem. Eu paro os meus atendimentos às 10 horas, de 10 às 11 eu preparo esse material e às 10 horas não, confundi. Eu paro às 11 horas. O último atendimento é às 10, que vai até às 10h45. Aí, a partir desse momento, eu começo a preparar esse material que vai ser veiculado ao meio-dia. Então, pense nos milagres. Cada tema é um milagre. Porque como preparar esses temas, né, em tão pouco tempo? E ainda correr para fazer a capa do vídeo e poder subir o vídeo e algumas vezes, como hoje, gravar. Então, Deus tem nos ajudado demais. Eu não posso negar que Deus tem posto a mão sobre esse ministério. Eu louvo a Deus por você, porque eu sei que você ora, eu sei que você torce, eu sei que você quer que esse ministério continue, avance. E no meu coração, que está guardado em meu coração, é que eu possa ir com isso até enquanto Deus me fizer respirar, ou até quando essas portas aqui do YouTube forem fechadas, ou iniciar-se um período profético de grande perseguição ao povo de Deus e a gente já não tiver mais condições de fazer o que estamos fazendo. Mas eu louvo a Deus. Louvo a Deus. No último vídeo a gente não separou o tempo para conversar sobre isso, né? Fomos direto para o vídeo, porque o vídeo era grande, então não queria deixar o conteúdo completo maior ainda do que o normal. Por isso a gente foi direto a ele. Mas hoje eu quero partilhar com vocês, né? Desta minha alegria. Amém? Que Deus seja louvado, que Ele continue abençoando a sua vida. Lembrei agora de tirar o óculos para não ficar refletindo para você aqui a luz da iluminação. Muito bem, querido irmão, minha querida irmã, convido você agora a fechar os seus olhos. Vamos ao nosso momento de oração. Hoje, o nosso tema: efeitos da chuva de pedra. Vamos falar sobre isso. Já já você vai saber do que se trata. Feche os seus olhos, vamos à presença de Deus. Amado Deus,
Poderoso Pai que está no céu, Criador dos céus, da terra, do mar, das fontes, das águas, aquele que cuida da gente, que nos protege, que nos fornece o que precisamos, que não nos deixa faltar, aquele que está caminhando conosco no deserto, quando o sol está rachando, quando está difícil suportar o calor das provações, o Senhor está conosco e muitas vezes nos toma nos braços e nos carrega. A Ti todo louvor, toda ação de graça, toda exaltação, toda glória que o Senhor merece receber, porque és um Deus amoroso, cheio de compaixão e misericórdia. Bendito seja o Teu nome para sempre, Senhor Deus. Ó Senhor, como é bom percebermos através da luz da Tua palavra que todas as coisas ao nosso redor cooperam para o nosso bem. Às vezes dói, Senhor, viver neste mundo, os sofrimentos, o Teu silêncio que muitas vezes a gente tem que enfrentar, parece ser a coisa mais difícil de enfrentar, é o Teu silêncio. Mas esse silêncio é apenas na nossa forma audível, literal de falar. Mas o Senhor está sempre falando nos eventos que estão ao nosso redor. O Senhor fala conosco em Sua palavra, o Senhor fala conosco através da intuição no coração, através da inspiração que o Senhor nos dá. O Senhor está sempre falando. Então nos ajude, ó Pai, a quebrarmos esse silêncio pela fé na Tua palavra, de que quando nós a abrimos, o Senhor está falando com a gente. E é só a gente se apegar à Tua palavra, Pai, mantermos viva a nossa fé nela, para que estejamos seguros nesses últimos dias. Tenha compaixão, Senhor, de nós. Derrama Teu Espírito sobre Tua igreja. Tu estás já contemplando os pedidos de oração que aqui estão. Cada um deles. Tu sabes do que precisa cada um dos Teus filhos. Quais são as nossas necessidades, os nossos dramas. Nós colocamos tudo diante de Ti e todos aqui oram junto comigo, concordando, com o mesmo desejo de que todas as orações sejam atendidas. E nós reclamamos por Tua promessa, pois o Senhor disse que muito pode a oração do justo em sua eficácia. Nós oramos para que o Senhor atenda as orações. Tire de nós as impurezas, Senhor. Perdoe-nos os pecados. Lava-nos de tudo que possamos ter pensado, falado, praticado, que porventura tenha desagradado ao Senhor. Perdoa-nos, Pai, pelo poder do sangue remidor do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos em Seu nome, cremos no poder da cruz, cremos no poder do Seu sangue. Pai amado, que ao abrirmos a Tua palavra, o Senhor fale. É mais um momento que a gente quer ouvir a Tua voz. Fale com a gente. Transmita a Tua mensagem para a gente. Envie o recado que o Senhor tem para nós. Enche-nos com o Teu Espírito para que Ele possa abrir nossas mentes para a compreensão da Tua palavra. E além de encher-nos para a compreensão da Tua palavra, enche-nos como em dia de chuva, com os aguaceiros da chuva serôdia. Enche-nos para que sejamos Tuas testemunhas no mundo inteiro. Teus filhos espalhados pelo mundo possam concluir essa obra. Sinais estão diante de nós. Faça-nos enxergar, a respirar esse tempo do fim, para que a gente não durma, para que possamos continuar em vigilância. Essas bênçãos te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus por esse descanso. Amados, pretendo não me demorar no tema de hoje, porque eu acho que ele vai bem direto ao ponto. O texto de hoje está em Apocalipse capítulo 16. E o verso é o verso 21. Apocalipse 16 e o verso é o verso 21. Muito bom. Com a sua Bíblia aberta agora, acompanhe comigo a leitura. Antes de ler, deixa eu comentar. Esse verso aqui está dentro de uma seção de Apocalipse que é a seção que mostra
o sétimo flagelo, uma das últimas pragas que cairá sobre os ímpios nos últimos dias, bem pouquinho antes da volta de Jesus. Uma chuva de pedras, que na realidade parecem meteoros. Porque no comentário bíblico aqui, diz que essa expressão usada aqui em Apocalipse refere-se a uma pedra com peso de 1 talento, ou mais ou menos 34 quilos. Você sabe quanto pesa um saco de cimento, né? Já vi saco de cimento de 25 quilos. É muito pesado. Agora imagina uma pedra de 34 quilos, arremessada dos céus, contendo nela a força e o poder da ira de Deus. Não vai ser fácil. É por isso que o texto que a gente vai ler diz que os homens ficaram abismados com a dureza desse flagelo. Era um flagelo muito, muito, muito poderoso. Muito destruidor. Só que esse flagelo gerou um efeito no coração dos ímpios. Um efeito. E é aí que vai a nossa reflexão. Efeitos da chuva de pedras. Essa chuva gerou um efeito no coração dos ímpios e eles colocaram para fora o que estavam sentindo. Vamos ler o que diz o texto? O texto diz assim, ó: também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Queridos, não dá para imaginar a destruição que esse sétimo flagelo vai causar no mundo. É como se fosse realmente o último castigo de todos aqueles eventos que precederão a aparição do Filho de Deus nas nuvens dos céus. Os ímpios serão destruídos, grande parte dos ímpios. Perceba que os flagelos vão caindo, e João usa a expressão: a terça parte dos homens foi ferida. A terça parte dos homens. Isso é uma expressão em Apocalipse somente para determinar que as pragas não serão universais. Elas cairão em partes do mundo e pessoas do mundo inteiro, espalhadas no mundo inteiro, perderão sua vida por conta desses flagelos, mas eles não têm como objetivo destruir toda a raça humana, ainda não. Sabe por quê? Porque os ímpios que sobrarem de todos esses flagelos serão destruídos pela manifestação da glória de Cristo, quando aparecer nos céus e deixar irromper sobre a terra sua glória. Dá para imaginar isso? A glória de Cristo irrompendo sobre a terra. Aí sim, os ímpios serão, os que sobraram dos flagelos, serão todos destruídos. Mas por que eu coloquei esse efeito, esse tema de hoje, efeitos da chuva de pedras? Porque o comentário diz assim, ó: além dessas pedras terem 34 quilos em média, essa expressão blasfemaram tem uma razão. Os flagelos firmam a indisposição dos ímpios de se arrepender. Eu li errado, viu? Os flagelos confirmam a indisposição dos ímpios de se arrepender. Por que os flagelos confirmam? Porque à medida que esses flagelos caem, os ímpios começam a blasfemar contra Deus. Blasfemar contra Deus. Porque o castigo merecido deles está vindo sobre eles, mas mesmo assim eles blasfemam. Essa é só uma confirmação de que eles estão no lugar onde eles escolheram estar e de que Deus é justo. Porque apesar de toda a misericórdia derramada sobre a terra, todo o tempo que nós estamos esperando, tem gente dizendo aí, nossa, como está demorando a volta de Jesus, mas essas mesmas pessoas que dizem, uma parte dessas pessoas que dizem, está demorando a volta de Jesus, não aproveita desse tempo de misericórdia para prepararem suas vidas para o dia do seu retorno. Simplesmente reclamam, murmuram do fato de Jesus estar demorando a voltar. Mas essa demora, segundo o apóstolo Pedro disse,
é a demonstração da misericórdia de Deus, que não quer que todos sejam destruídos, Ele quer que nós sejamos salvos, e a demora muitas vezes serve para que as pessoas cheguem ao arrependimento. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo aqui, é tempo de se arrepender dos seus pecados, tá? É tempo de confessarmos ao Senhor o que nós temos feito de errado e dizermos para Ele: Senhor, eu quero mudança. Eu tenho lutado contra esse pecado, não tenho conseguido vencê-lo. Eu preciso do Senhor. E você precisa partir para essa luta de oração como nunca antes você lutou, para que Deus te liberte deste pecado, porque é tempo de arrependimento e mudança de vida. Porque quando essa chuva vier, os ímpios não vão suportar aquele grande flagelo e vão blasfemar, vão dizer coisas horríveis contra Deus. Como o comentário bíblico diz aqui, esses flagelos servirão simplesmente para confirmar que os ímpios não tinham nenhuma disposição para arrependimento. E aí eu encerro essa meditação falando de uma coisa para você que eu considero muito perigosa. É a forma como a gente recebe os flagelos de Deus. Não me refiro a essas 7 últimas pragas que cairão sobre os ímpios apenas. Eu me refiro aos flagelos de Deus que muitas vezes caem sobre seus filhos. Sabe quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia? Quem estava lá naquele meio? Daniel, homem de Deus, seus amigos estavam lá. Mas eles também sofreram os juízos de Deus sobre o povo em geral. Muitos de nós temos sofrido por conta desses juízos que caem sobre a terra, mas eles ainda não são parte dos 7 flagelos. Os 7 flagelos cairão depois do fechamento da porta da graça, quando não haverá mais chance de arrependimento. Então, muitas vezes, Deus permite que certos flagelos que vêm sobre o mundo nos afetem, para que os nossos olhos sejam abertos, para que a gente passe a desejar mais o céu do que nunca. Tem gente que ainda ama muito esse mundo. Tem gente que não consegue parar para ter tempo com Deus ou para buscar as coisas de Deus porque estão enfeitiçados, hipnotizados com as coisas deste mundo. E aí o que acontece? Quando vem um flagelo, você corre um risco. O risco que você corre é, ao invés de se arrepender dos seus pecados, se voltar para Deus, você pode transformar os efeitos daquele flagelo, do castigo que está vindo sobre a tua vida, numa rebeldia sem causa. Ao invés de você se arrepender e se humilhar na presença do Senhor, você blasfema. Você diz: eu não entendo porque Deus está fazendo isso comigo. Você não consegue ver a malignidade do seu próprio coração. E antes que vocês comecem a comentar aqui, deixa eu dizer, sempre que a gente fala sobre castigo, tem gente que diz: Deus não castiga. Mas Deus castiga sim, queridos. Castiga sim. Qual é o pai que, amando o seu filho, não usa a vara? Somente o tolo, o pai tolo, não corrige o filho que ama. Os juízos de Deus sobre nós, o castigo dele sobre nós é castigo para salvação, e ele castiga sim. Ele disse com essas palavras: eu repreendo, disciplino a todos aqueles que eu amo. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele é para salvar. Então aceite, receba. Então, quando a gente lê um texto como esse de Apocalipse, a gente projeta essa atitude de rebeldia para o ímpio depois do fechamento da porta da graça. Nossa, o ímpio mesmo assim não vai se arrepender e vai blasfemar. Só que, meu querido irmão, minha querida irmã, a minha advertência hoje para mim, para você, é para que a gente abra os olhos para que, quando Deus nos disciplinar, a gente tenha cuidado de não entrar em rebeldia. Deus detesta a rebeldia. A gente precisa aceitar o castigo de Deus. Jó nem estava sendo castigado, mas quando passou pelo que passou, que no caso de Jó foi uma provação, não uma reprovação. No caso de Jó, quando ele passou por tudo que passou, ele disse: recebi o bem do Senhor, como não receberia também o mal? Será que isso ensina para mim e para você alguma coisa a respeito do tema de hoje?
Lá no final de tudo, depois dos 1000 anos no céu, todos os ímpios e até os anjos caídos dirão: verdadeiros e justos são os teus juízos, ó Deus eterno. Todos reconhecerão que Deus é justo. Mas até que isso aconteça, nós corremos o risco de murmurar e blasfemar diante daquele castigo amoroso do Pai Celestial. Uma vez eu disse para minha mãe, ela estava emocionada, chorando, lembrando que castigou um dos seus filhos e como foi aquele dia doído para ela, como foi difícil castigar aquele filho. Ela chorava. Eu já era adulto. E eu lembro de alguns castigos da minha mãe. E ao ver ela chorar, eu refleti, eu disse, meu Deus, se não fossem os castigos que ela tivesse me dado, talvez eu não tivesse jamais um jeito de ser corrigido, ter a vida transformada, ou ter mais temor a Deus. Aí eu disse para ela, mãe, não fique assim não. Eu louvo a Deus por toda a repreensão que a senhora me deu, todos os castigos que a senhora me deu. Eu louvo a Deus porque eles me fizeram me tornar uma pessoa que tem consciência do que é certo e do que é errado e que não age como se nada tivesse acontecendo em relação ao pecado, que sofre em relação ao pecado. Quantas vezes eu caí, doeu e doeu e doeu, e foi bom que doeu. E quantas vezes eu recebi punição da parte de Deus por causa dos meus pecados, e hoje eu louvo a Deus por essas punições, pela reprovação de Deus, porque a reprovação dele salvou a minha alma de permanecer no inferno. É, meu irmão. Então se abra a repreensão divina, aceite. Aceite a dor, o sofrimento. Elas podem estar te provando ou te reprovando. E das duas formas, é o Senhor te amando. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, bendito seja o teu nome. Obrigado por esse infinito amor. Obrigado porque o Senhor sabe que às vezes os seres humanos ficam com raiva do Senhor por causa do castigo, da repreensão e da disciplina. Mas o Senhor não retrocede. O Senhor continua amando. O Senhor continua fazendo a sua parte para nos salvar. E eu te louvo por todas as tribulações e sofrimentos que passei, por todos os castigos. E eu acredito que todos aqui que estão orando comigo dizem a mesma coisa, conformam-se comigo, estão conformados comigo, coadunados com essa ideia. Obrigado, Senhor, por todas as coisas que até aqui vivenciamos, por mais difíceis que tenham sido, porque elas têm nos preparado para provações maiores. Elas têm nos preparado para o céu. Elas têm cumprido o teu propósito de nos abençoar e nos fazer desejar mais o céu do que qualquer outra coisa. Continue a operar em nós, Pai, seja como for, que tudo seja para a glória do teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Continue na presença de Deus. Cuide dos seus pensamentos, palavras, ações e reações. Isso é andar com Deus, tá? Como eu sempre falo, é viver de fé em fé. Um grande abraço para você. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui ao vivo para continuarmos esse processo de adoração e aprendizado. Até amanhã, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.